Está no ar um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão, bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo o que está no seu dia a dia está no programa Cotidiano. Organizado pelo SESI, o Serviço Social da Indústria, o Festival SESI de Robótica está chegando no fim desse mês de maio. Esse festival reúne competições aí da First Lego League Challenge, a FLL, da First Tech Challenge, a FTC, e o F1 in Schools. Cristian terá os seus representantes do festival. Estou recebendo aqui no estúdio da Cidade em Dia o Victor Medeiros Bittencourt. Tudo bem, Victor? Bom dia. Opa, tudo certo? Bom dia. Acompanha o Victor aqui nesse nosso bate-papo o Pedro Guilherme Rosa. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Tudo certo? Bom dia. E acompanha os dois a Maria Eduarda Ramos. Tudo bem, Maria? Bom dia. Tudo, bom dia. Bom, pessoal, antes até de a gente entrar no assunto da competição, do que vocês vão estar apresentando, eu queria que cada um de vocês contassem pra gente como é que começou esse gosto pela robótica, né? Cada um pode tomar a frente aí e falar, mas como é que vocês começaram a se interessar por esse universo? Certo. Não, pode começar comigo, então. Desde o começo, na real, o SESI sempre tem uma filosofia que ele introduz essa educação tecnológica e robótica desde os primeiros anos do ensino fundamental. Então, para quem vem dessa linhagem do SESI, desde o fundamental, isso é meio que um padrão que tem ali dentro da escola, né? Todo mundo tem essa aptidão para robótica. Uhum. Mas, por exemplo, aqueles que entram no ensino médio vindo de outras escolas, que é o caso de nós três, no caso, a gente tem que desenvolver ao longo do ensino médio ou olhar para aquela questão da robótica, uma competição, pegar e inspirar, nossa, eu quero participar disso. Foi exatamente isso. Eu, como um grande apaixonado pela Fórmula 1, quando eu entrei no ensino médio do SESI, eu vi a competição da Fórmula 1 Schools e falei, cara, eu quero participar. É isso que eu quero fazer, me encontrei aqui. Então, até o final do ensino médio, eu tinha o objetivo de, pelo menos, participar dessas competições aí. Logo no primeiro ano, eu já consegui participar e tô nessa caminhada aí há 3 anos junto. Perfeito. Vitor, pulamos pro Pedro, então. Teu gosto pela robótica, como é que começou? Então, eu entrei no SESI ano passado e eu não fazia ideia de nada desse mundo. Então, eu cheguei do zero. Então, eu conheci a Maria e o Victor. E a gente começou a conversar como amigos e tal. Não tinha nunca cheguei a conversar sobre essa questão da robótica em si. Só que quando a nova temporada começou, o Victor estava precisando de novos membros para a equipe que a gente está agora, que é a Alpha, né? Então, ele me convocou. E eu não sabia nada. E eu entrei do zero e agora eu tô aqui. E eu aprendi tanta coisa e foi incrível. Realmente, essa questão da robótica não tinha nada. Uhum. Foi do zero que eu cheguei assim e eu tô aqui. Ou seja, o Victor foi puxando todo mundo, isso, então. Contigo foi a mesma coisa, Maria? Na verdade, basicamente foi. Eu descobri a robótica também ano passado, que foi quando eu entrei pro Senai. Eu já sabia que tinha esse sistema de ter projetos de robótica e tudo mais. Só que o meu desejo de entrar foi quando eu vi ele trabalhando na robótica. E aí eu me interessei pelo que ele estava fazendo, daí eu acabei ingressando na equipe antes do Pedro e eu trouxe o Pedro junto para nossa equipe. E qual é o tipo de robô que vocês já conseguiram fazer? Para quem não é muito ligado, não está muito por dentro desse universo, o que vocês já conseguiram fazer? Sim, no nosso caso, né, da competição em si, até pelo nome que a gente fala Fórmula 1 nas escolas, né, ele é um projeto que é chancelado pela Fórmula 1 e a gente não constrói robôs, mas a gente constrói carros. Sim. Então, daí só que esses carros são em miniatura, mas ainda assim eles correm numa pista de até 20 metros de comprimento e fazem um tempo de 1 segundo. Então, a gente constrói a partir de blocos que chegam lá da Inglaterra pra gente. São blocos, modelos que a gente usina esses blocos e faz outras peças em construção de impressão 3D. Então, a gente mexe com essa questão de usinagem, impressão 3D e modelagem em software de 3D. Então, esses carros correm, eles têm 20 centímetros e alcançam até 100 km por hora. Então, Como é que é para fazer esse robô, esse carro em miniatura correr? Como é que é todo o processo para isso? Sim, para isso a gente tem que ter, enquanto vai participando, ter umas noções básicas, pelo menos de quem participa, né? A gente age como uma startup, mas a gente tem as divisões de área dentro. Como, por exemplo, o Pedro e a Maria, eles cuidam do marketing. Eu e o Arthur, que é a outra pessoa que acaba não podendo vir, a gente cuida da engenharia. Então, quem trabalha com a engenharia em si vai ter algumas noções básicas de mecânica, de modelagem, para fazer o carro funcionar. Então, o carro é pequeno, a gente pode não ter um sistema tão complexo, mas a gente usa coisas que facilitam o nosso uso, como, por exemplo, rolamentos, para fazer o giro das rodas. Então, além de tudo, trabalhar a aerodinâmica do carro. Daí é mais questão de percepção e curiosidade mesmo. Então, quem é curioso acaba indo atrás e ganhando um desempenho ainda melhor.
Na hora da corrida, como é que o próprio carro anda ali? Tem um controle remoto? É outro tipo de técnica? Como é que funciona? Sim, o carro ele vai em um cilindro de gás comprimido acoplado atrás dele. Certo. E na pista, no começo da pista tem como se fosse um disparador com uma agulha. O carro ele é acoplado nesse disparador e como se fosse uma largada de Fórmula 1 normal, acende as 5 luzes e quando elas se apagam, o piloto, entre aspas, né, não cabe no carro, mas a gente Claro. assim chama de piloto, ele aperta um botão que tem o tempo de reação. Então, quanto mais rápido tu apertar o botão, teoricamente, antes seu carro sai, né, no caso. Então, quando aperta esse botão, a agulha, que eu falei no começo do disparador, fura o cilindro e o carro dispara como se fosse um tiro mesmo. O que faz andar mais rápido, por exemplo, já que teoricamente os concorrentes de vocês seguem técnicas parecidas, Não, né? segue, isso. E o que faz andar mais rápido, então? Daí tem toda a questão de trabalhar a questão de peso do carro. Um carro mais leve, com certeza vai correr mais rápido, só que a gente tem um regulamento para seguir. Exatamente, Então, tem esse tá isso. Não adianta seguir a gente... a bel prazer que tem um Não, regramento. exatamente. Né? A gente tem... e se não seguir cada regra que a gente deixa de seguir, a gente é punido. Claro. Então tem uma questão de punição de pontos e também, como tu falou, os carros em si são muito parecidos. Então, quem tiver um estudo melhor de aerodinâmica, um peso mais baixo, dentro do limite de peso, obviamente, e materiais melhores também, a manufatura conta. A gente tem vários tipos de impressão 3D, mas a gente, por exemplo, vê que uma impressão às vezes fica mais torta que a outra. Então, a gente tem que usar aquela peça que ficou mais perfeito, que casa melhor com o projeto do que a gente fez. Certo. O que é mais desafiador? Eu queria ouvir dos três esse ponto de vista. É o produto final? É o design? É torná-lo mais rápido? O que é mais desafiador para vocês em todo esse processo de preparar a miniatura do veículo ali? Pode ir, se quiser. Olha, eu não sou muito encaixado na engenharia, porque como ele falou, como o Victor falou, o projeto ele engloba muitas outras áreas. Claro. Então, mas de fato, o que é mais complicado, assim, eu imagino, é o estudo da engenharia, né? O que mais influencia mesmo é o estudo da engenharia, porque o carrinho pode ter o mesmo peso e tal, mas dependendo do design dele, a aerodinâmica não é tão eficiente. Então, essas questões, assim, influenciam muito no desempenho do carro e principalmente estudo da aerodinâmica, que tem que fazer muito estudo por trás, né? Então não dá pra chegar sabendo, tem que realmente estudar e ir atrás de entender. Então eu imagino que esse seja o mais complicado. Maria Eduarda, teu ponto de vista também, o que acaba sendo mais desafiador para ti? Olha, eu acredito que alinhar todas as áreas do projeto, fazer elas caminharem juntas, não adianta só uma área do projeto estar encaminhada e o resto não, então acho que esse é um dos maiores desafios, né? Que é alinhar todos os projetos dentro do projeto. Perfeito. A etapa estadual aconteceu aqui em Criciúma, né? Como é que foi? Isso. Da etapa estadual, na real, a gente já vem de 3 anos das equipes de Criciúma nessa linhagem da F1 Schools. E com isso a gente não participou da etapa regional, da etapa estadual. Certo. A gente teve a confiança direto da direção regional, da DR lá de Floripa, para mandar as equipes direto para a etapa nacional sem precisar passar por uma avaliação prévia. Então, cara, isso é fruto do esforço das gerações anteriores e também das conquistas que Criciúma já trouxe para a cidade. E você já é o mais experiente, já participou outras vezes aqui, né? Até os teus colegas falaram, né? Que você meio que foi um incentivador, foi quem estimulou eles a entrarem para esse universo também. Como é que foram as outras participações suas? Isso. As participações eu comecei lá no final de 2019, onde a gente teve a etapa regional, daí sim estadual, que a gente precisou passar, que foi em Jaraguá do Sul. E eu participava de uma equipe chamada Fenixo, junto com a Spark, a gente representava a Criciúma. Daí na etapa regional fechou uma dobradinha de Criciúma, Spark em primeiro, Fenixo em segundo, e a gente foi pro Nacional, que foi em São Paulo. Daí foi o Nacional presencial e muito ligado naquela questão do Covid, a gente tinha muita incerteza se o Nacional ia acontecer, acabou acontecendo, só que uma semana depois teve o lockdown também, então o Nacional em si ele é bem estimulante, assim, pela questão de ser tu tá em um lugar diferente, tu ter contato com várias outras equipes de várias regiões do Brasil, tem um choque de culturas, e tem toda a questão de tu precisar se manter focado o tempo todo lá dentro do torneio em si, porque são muitos os estímulos, assim, dizendo o que acontece lá. Então, tu citou o torneio de robótica, tem outras 2 competições além da nossa, e são 2 competições que, além da seriedade, além de toda a competição, são muito festivas. Então, a gente vê o pessoal dançando, às vezes a gente quer ir junto nessa roda, mas às vezes tem que ter esse ponto de, não, vamos fechar, vamos concentrar que, por exemplo, daqui a pouco tem uma avaliação de marketing, tem uma avaliação de engenharia, que a gente passa por todo esse processo. O Nacional 2020 ele foi online, 100% online lá de Brasília. A gente passou pelas avaliações de forma por Meet, no caso, né, por Zoom, no caso, com os juízes.
E teve as corridas que eram nesse mesmo disparador, nessa mesma pista, só que disparada de forma automática. A máquina era programada para disparar os dois carros ao mesmo tempo. Então, a gente viu os materiais para lá, tudo que era possível, e recebeu de volta a avaliação e fechou Spark em primeiro lugar e Alpha em quarto lugar. As duas equipes foram classificadas para representar o Brasil no Mundial, que vai ser na Inglaterra agora em julho. E onde é que entra e como é que se desenvolve a parte do marketing nesse trabalho de vocês, que vocês dois, né, a Maria e o Pedro, acabam levando adiante? Então, a área do marketing, ela se responsabiliza principalmente por angariar patrocínios, porque o projeto, como ele falou, tem os blocos enviados da Inglaterra e tal, só que para poder fazer a usinagem, a gente paga uma boa parcela disso. A nossa escola está pagando metade, eu acho, né? Sim. E a gente está pagando outra metade. E ainda é muito caro. A gente precisa de 4 carrinhos usinados, e isso dá 16 mil reais. Cada carro ao todo, se pegar a produção, peças 3D, usinagem, pintura, se colocar na ponta do lápis e tipo dizer, não, vocês têm que pagar tudo, seria os 4 carros por volta de 15, 16 mil reais. Então, apesar de ser um projeto, uns carros pequenos eles são bem caros, né? Então, essa é o principal valor da área do marketing, né? Mas além da área do marketing, eu me responsabilizo pelas mídias sociais. Então, essa parte tem o valor de dar o impulso para a equipe, né? Porque também ajuda no angariamento de fundos pelos patrocinadores, que eles conseguem ter um pouco mais de contato com o que a gente faz. Então, a gente contata eles, mostra o que a gente faz pelas mídias, e a partir disso, ver se a gente consegue marcar uma reunião. E esse é o principal, acho que a ideia do marketing, né? Nessa área, que é angariar os fundos e ter um contato com o público. Certo. Nessa equipe tem vocês 3, tem mais um ou tem mais quantas pessoas juntos? Tem mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa Que estaria aqui até conosco, não pôde participar hoje. Isso, né? mas aí a gente também tem o Kleber, que é o nosso técnico, que ele cuida da parte das equipes. Também tem uma mentora, que é a Yasmin, que participou da temporada passada com a Alpha e tá sempre junto com a gente ali, vendo a questão do trabalho e também ajudando os outros dois. Preparação aí para o evento, né, que vai acontecer aí no final desse mês de maio. O que precisa ser ajustado até lá? Como é que vocês estão se organizando? Até o final do mês, na real, a gente ainda tem bastante coisa para fazer, porque se a gente parar e colocar na ponta do lápis de novo, todo o trabalho que a gente faz, nesse último mês, a gente trabalha equivalente ao que foi os outros meses atrás. Os outros 8 meses atrás, no caso. Então, porque é onde a gente... todo esse trabalho vai virar a parte física. Então, a parte de modelagem é agora que a gente vai começar a construir o carro, agora que a gente vai procurar lugares para pintura do carro, no caso, a gente já tem esse definido, né? Agora que a gente vai, por exemplo, o projeto de stand que a gente vai ver para São Paulo, agora que ele vai ser construído. Então, toda a questão que a gente trabalha durante 8 meses, nesse mês e meio assim que falta para o torneio, a gente tem que colocar nele da parte física e é uma correria. Bastante. E a programação de vocês, como é que tá sendo, né, até chegar lá? Quando que vocês viajam? Quando que acontece o torneio? Enfim, a programação de todo o deslocamento que vocês vão ter, porque o evento acontece em São Paulo, né? Isso. Como é que tá a programação até lá? A programação até lá está no foco em terminar os trabalhos que faltam até o dia... a gente tem que entregar tudo até dia 20, apesar de viajar no dia 26, no caso. A gente tem um adiantamento de uma semana em relação ao dia 20, então dia 13 a gente tem os trabalhos concluídos. Nessa uma semana até o dia 20 a gente dá aquele ajuste final, né? Por exemplo, algo que não ficou bom em portfólio, toque final em carro, pra gente viajar no dia 26, daí o torneio acontece dia 27, 28 e 29 lá na Bienal, em São Paulo, né, no prédio da Bienal do Parque Ibirapuera, e pra voltar no dia 30. Então, são esses 3 dias de torneio que vão ter transmissão ao vivo do YouTube da F1 School Brasil, se não me engano. Perfeito. Pedro, quando você falou até da questão das redes sociais, para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, como é que dá para encontrá-los nas redes sociais? Claro, a gente tem uma conta no Instagram, @alfa.escuderia, sem E, né? alfa.escuderia. A gente tem também uma conta no LinkedIn, que vai ser a mesma coisa, Alfa Escuderia, sem o E. E a gente tem também no YouTube, mesmo nome, Alfa Escuderia. Perfeito, então. Pessoal, queria desejar boa sorte aí para vocês, que dê tudo certo, consigam ficar prontos dentro do prazo, viajarem tranquilos aí para São Paulo e, claro, ter um bom resultado aí no F1 Schools. Começo agradecendo aqui ao Vitor, que é praticamente o líder aqui do grupo. Vitor, parabéns aí pelo trabalho, sucesso para todos vocês. Muito obrigado. Maria Eduarda, da mesma forma, sucesso aí para vocês. Muito obrigada. Agradecer também o Pedro aqui, que fez o meio campo conosco para vir aqui no nosso estúdio. Sucesso aí para vocês. Muito obrigado. Eu bati um papo então com o Pedro Guilherme Rosa, com o Victor Medeiros Bittencourt, com a Maria Eduarda Ramos, eles que vão representar a Criciúma, né, a Escola SESI Senai, no F1 e em Schools no fim do mês em São Paulo, e o pessoal batendo um papo com a gente aqui dentro do nosso cotidiano.